Então eu vou falar por que que a categoria Bombeiro Civil aqui no Rio de Janeiro está desestimulada, né? Sempre quando chega a época de eleição, aparece um suposto vereador, um deputado, dizendo que vai ser a solução dos problemas, sabendo que muitas vezes esse cara não tem nenhuma força política, né? Os projetos eu chamo de projeto balão tangerina. É aquele projeto que o cara sabe que vai acender o balão aqui e vai cair ali. Ele não chega no seu destino correto. E muita gente faz propaganda disso para poder conseguir voto. E até consegue. E ali mais um ano de decepção e na categoria nada muda, né? O que que a categoria de Bombeiro Civil precisa hoje? O que que ela precisa? Ela precisa primeiramente gerar emprego e renda. Porque o número de bombeiros civis que tem formados aí, e pessoas decepcionadas porque fizeram milhões de cursos, gastaram rios de dinheiro e não conseguiram trabalhar na área, não está por conta. E para o desespero dos centros de treinamento, né, a cada dia, qualquer dia vai ter curso da SWAT no centro de treinamento, porque o que inventam de curso é curso na selva, é bombeiro civil, fuzileiro naval, é bombeiro civil sniper, né? Daqui a pouco estão mandando até bombeiro civil para a Ucrânia. Porque o que inventam, né, é curso de aeródromo de um dia, que não vai conseguir que você trabalhe na área, vai te dar algum conhecimento, beleza. Mas você tem que explicar que o curso é só para agregar um conhecimento. Se você fizer qualquer propaganda dizendo que aquele curso vai te colocar numa empresa, né, aí já é uma coisa totalmente ridícula, né? Totalmente forçação de barra. Tem umas ofertas de emprego de cursos mentirosos, né? Então, vai chegar uma hora que as pessoas não vão se interessar mais na formação de bombeiro civil. Para prejuízo do Brasil, né? Porque quanto mais bombeiro civil tiver em qualquer lugar, mais prevencionista nós temos. Nós temos a situação da Lei Lucas, que não funciona nas escolas. Um garoto que morreu engasgado e não tinha ninguém do corpo docente das escolas, né, na parte pedagógica, que soubesse lidar com aquela situação, fazer as manobras de desengasgue. E até hoje, se você chegar nas escolas e perguntar, para mim, muitos não sabem. E isso é um problema, porque donos de restaurante deveriam saber essas manobras, porque o número de pessoas que engajam no restaurante é muito grande. Pessoas que trabalham em escolas, né? Desde o caseiro, desde o cara que trabalha lá na área lá da limpeza até os professores. E esses cursos poderiam ser ministrados por instrutores bombeiros civis. Com o auxílio de outros bombeiros civis, a prefeitura pagava ali uma diária, né? E o cara e essas pessoas iam até essas escolas fazer essas orientações, servir de vítima, para exemplo, né, ali, para fazer as compressões torácicas, para fazer as manobras, né, a manobra de Heimlich, a capotagem, levar todo esse aparato. E a prefeitura iria cumprir a lei Lucas e iria gerar emprego para os bombeiros civis, né? Pelo menos geraria uma renda para aqueles que trabalham de evento. Aí junta esse processo aqui da escola com o evento que faz ali, com outra coisinha que a gente queria aqui, a gente gera emprego e renda, né? Só que muita gente quer ser político na área bombeiro civil, mas não conhece nem a área. Só conhece porque alguém falou para ele, ó, fala isso, fala aquilo, né? Então, a categoria está decepcionada por conta disso. O que esses bombeiros civis precisam fazer? Se vocês querem ajudar a categoria, façam grupos de evento. Você faz um grupo unificado, onde todas as pessoas que promovem eventos, que sejam pessoas sérias, né, possam estar nesse grupo. Eu estava com um grupo agora, só que muitas vezes a empresa perde contratos, né? Então, por exemplo, você tem ali um grupo que sempre tinha eventos uma semana toda. Aí tu coloca um montão de gente para dentro do grupo. Só que às vezes acontece do empresário mudar o contrato. E aí você não tem aqueles eventos sempre. Aí a pessoa fala, pô, mas você me botou nesse grupo falando que tinha evento e não tinha? Não tem? É porque acontecem essas coisas, né? Às vezes o evento o promotor do evento consegue um valor mais
prefere pagar outra empresa, consegue um acordo melhor e acaba tirando aquele evento. E aí os bombeiros ali não conseguem ser abençoados. Mas quando você tem muitas pessoas, né? Porque em eventos eu vejo gente desesperada quando falta alguém. E aí pega um cara de lado nem conhece, né? Para fazer o evento. Já existem grupos que só fazem evento, né? Escolas de formação tem muitos que fazem evento, que já concorrem com esses daí. Então, só que eles já têm as pessoas fixas. Mas às vezes, quando essas escolas precisam de alguém e às vezes não tem ninguém, junte-se num grupo. Unam-se num grupo só de eventos e quem for para trabalhar de evento vai estar ali, sendo selecionado, né? Porque tem gente que vai para o evento e chega lá, não trabalha e quer receber, né? Tem gente que promove evento, não quer pagar, ou quer pagar depois de tantos dias, ou quer pagar muito pouco, não quer dar alimentação, nem passagem, nem hidratação, né? Tem uma série de coisas. E exigem até que a pessoa tenha o seu próprio uniforme. Olha a situação do bombeiro civil. O cara está desempregado, ele precisa arcar com o uniforme, e às vezes ele não tem a cor que a empresa quer, né? Para poder ele estar no evento. O cara está desempregado. O evento vai promover só a camisa porque deve ter a marca da empresa que promove o evento. O coturno, o cara tem que ter o dele. Então, olha a dificuldade que o bombeiro tem. O cinto, o bornal, tudo o cara tem que ter o dele. Então, outra coisa que pode ser repensado, vamos fazer aí doações, né? Para aqueles bombeiros que têm duas calças, que uma não precisa, está muito grande, tem um bornal que está sobrando, vamos doar, pô. Doa para aquele que precisa fazer um evento. E assim a nossa categoria vai se fortalecendo, né? Eu estou até pensando em comprar, quando tiver uma graninha, comprar para ajudar, né? Não vou fazer sorteio não, porque acho meio injusto. Acho que quando vê a pessoa precisando, pô, pega aqui, faça um jeito de alguém entregar essa roupa, né? Porque ali às vezes a roupa é um pouquinho grande, vai na costureira, a costureira aperta e tal, o cara consegue trabalhar. Então, na nossa categoria não existe essa ajuda mútua, né? A galera fica mais discutindo por coisas, né? E que fica uma discussão de ego e não ajuda em nada, essas coisas não melhoram nada. Tem algumas discussões que são benéficas, né? Você vai falar de sindicato e tal, você vai falar de novas normas ou de procedimentos que foram errados e tal. Eu não gosto de ficar criticando o bombeiro civil quando erra, porque a gente também erra. Então, e hoje em dia, na era da internet, você acaba envergonhando a pessoa. Você pega um vídeo, publica o vídeo, mostra a cara da pessoa e a pessoa fica envergonhada pro resto da vida, como se ela nunca fosse corrigir aquele erro. E a gente erra por desconhecimento, por cansaço, né? Por uma série de coisas. Ontem eu fiz um vídeo falando de CMI, né? Caso de máquina e incêndio. E a minha crítica os cursos não formam você para fazer despressurização de rede. Não existe no curso você despressurizando rede. E que existe uma orientação sobre como funciona a CMI, porque esse é o correto. O bombeiro civil tem uma ciência de como funciona, saber. Ele é um prevencionista, então ele tem que entender de tudo um pouco para ele poder, em uma emergência, saber fazer um desligamento da bomba, fazer qualquer coisa, desligar o alarme lá da VGA, quando chamar a empresa responsável. Mas a CMI é a responsabilidade da manutenção. Já estão jogando essa responsabilidade para o bombeiro civil. A hora que der um caô, estourar os sprinklers da unidade, vão querer cobrar o bombeiro civil de uma coisa que não é atribuição dele. Agora, se a empresa exigiu que o cara tivesse uma formação naquilo, aonde você vai ser formado para aprender a mexer na despressurização, pressurizar e despressurizar a rede? Aonde você vai aprender? Eu aprendi com as pessoas da manutenção do meu trabalho. E muitas vezes o chefe pensa que isso é uma obrigação do bombeiro civil, entende? Existem inúmeras coisas acontecendo no meio do nosso profissionalismo, né, da nossa categoria, que estão jogando para cima da gente, cara. Você trabalhar num shopping, aí o cara tá fazendo um serviço em altura, tá? A loja, ela que tem que contratar o cara com NR35. Ela tem que contratar um bombeiro civil para estar ali, para ancorar o cara e para estar cuidando daquele serviço. Por eles motivos.
Primeiro, o cara para estar na altura tem que ter NR35, então não pode ser qualquer peão que está lá nas alturas trabalhando. Ele tem que ter uma consciência, ele tem que estar equipado e ele tem que estar supervisionado, porque a gente sabe o que é síndrome da suspensão inerte, né? O cara toma uma descarga, está trabalhando altas horas da noite, toma uma descarga elétrica, ou sofre um infarto, passa mal, ou cai a escada, ou andou em tomba, alguma coisa pode acontecer, o cara ficar pendurado ali, ninguém vê, e o cara morrer com as suas articulações presas no cinto, né? Ou o cara pode sofrer uma queda, uma série de coisas, pode tomar um choque, pode acontecer uma série de coisas, pode sofrer uma perfuração, vai cortar um cano, alguma coisa, vai fazer um assalto, explode alguma coisa. Então, todo tipo de serviço que for feito na unidade, desde uma solda com um cilindro que engole chama, com um cilindro desses de alta pressão, né, de solda óxido, seja o que for. Né? E solda você não pode olhar, né? O cara está soldando, você não pode olhar para dentro da solda. Então, o cara que estiver acompanhando tem que ter todo o equipamento, proteção e tal. Então, eles não contratam um bombeiro civil que vai estar ali preparado com extintor, atento, visualizando tudo. Não, eles não fazem isso. Eles pegam o cara que está trabalhando no shopping e bota ele para ficar ali e o shopping está lá, ó, pegando fogo, mas o bombeiro está aqui preso. Não pode ser dessa forma. Vocês não querem ganhar dinheiro, vocês querem economizar com o trabalhador que está ali. Não faça isso. Peça à empresa alguém que tenha os cursos direitinho, que seja capacitado para estar fazendo ali um evento. É um evento, vamos botar assim, uma diária. O cara vai receber uma diária para estar ali acompanhando uma solda, para estar acompanhando um procedimento à altura, afinal, ele tem essa capacidade. Porque o que está acontecendo é muita exigência de vários cursos, a ponto que quem não tem curso não consegue emprego. E eu acho isso errado. Eu acho assim, tudo bem, capacitação é muito bom, mas, pô, as empresas de formação vão acabar se perdendo, porque a formação dá muito dinheiro. As capacitações também dá, mas a formação dá muito dinheiro porque tem a reciclagem. Sem formação não tem reciclagem de 5 anos. Tem empresas que querem baixar isso para 2 anos para poder receber mais das empresas. Só que quando você está na empresa, a empresa paga a sua reciclagem, né? E quando o cara está desempregado, que ele tem que reciclar isso? Para o desempregado, a reciclagem tinha que ser mais barata do que para quando uma empresa paga para o cara trabalhando. Então, tem que haver projetos relacionados a isso. O cara está desempregado, ele quer voltar para a área, mas não tem dinheiro para pagar. Como é que a gente faz? A empresa paga metade, ele paga metade. Se for, no caso, a empresa quiser contratar, desconta metade do primeiro ano, não sei. Ou a empresa já começa a pagar a partir de quando entrou, a partir de 1 ano, né? Isso eu falo assim, porque quando você entra na empresa, você é contratado, você já tem que estar com a reciclagem em dia, né? Mas se você está desempregado, poderia haver no primeiro ano um comum acordo. No primeiro pagamento descontava metade da reciclagem e a empresa pagava a outra metade. Para poder fazer o quê? Para poder incentivar. O cara não tem dinheiro para pagar, está desempregado, faz esse acordo, não fica pesado nem para a empresa nem para ele e ele consegue a vaga. Agora, o pior é ele ter que desembolsar todo o valor integral, né? Para poder estar reciclado para entrar. Então, eu acho que isso pode auxiliar, pode ser um projeto assim que a gente venha pensar. Próxima proposta da CCT do ano que vem, isso daí pode servir para todos os estados, retorno da assiduidade, que é aquele valor pago, né? Que pagava antigamente, que era R$ 50, mas todo ano aumenta, né? Quando a gente vai negociar na CCT, que é em forma de ticket para quem não falta trabalho, né? Então ganhava ali R$ 50. Hoje em dia já era para a gente estar com quase 100, se esse projeto não fosse tirado, esquecido. Ele tinha que ser mantido, porque esqueceram de tantas brigas lá no sindicato, esqueceram disso, de manter esse acordo da CCT antigo. Então ficamos sem esse valor da assiduidade que as empresas pagavam, tá? Esse ano já martelei e vai ter que voltar isso para poder, porque a gente está tendo um aumento muito pouco na alimentação. Esse ano foi R$ 2 de aumento, muito pouco. E eu acho que tem uma forma de compensar com outros benefícios. A cesta de Natal aumentou esse ano, foi bom, mas só que ela é anual. A assiduidade já é mensal, é um valor que vai, no ano, render um bom dinheiro aí para você. Então,
Isso, acordo coletivo são importantes, participar do sindicato é importante, tá? Participar ali, observar o que vai ser feito, os andamentos. Então, esse cara que trabalha no shopping, esse bombeiro civil que vai trabalhar no shopping, ele é uma espécie de intermitente. Ele vai estar lá, talvez não vai ter vínculo empregatício pela empresa ainda, mas ele já vai estar mostrando serviço. Ele está numa empresa, ele está sendo conhecido, o trabalho dele está sendo feito, e a hora que a empresa precisa, porque alguém sai de alguma, né, por N motivos, né, e hoje em dia se tem N motivos para sair, né, acontecimentos do mundo, ele gira e capota, e às vezes as coisas vão mudando, e aquele cara ali já tem um treinamento, já conhece postos, já está apto para entrar. Então, é mais uma forma de conseguirmos alguma coisa, né? Porque, tipo assim, se a gente for esperar da política resolver essas nossas questões, nós estamos ferrados. Então, primeiro, começar a exigir aonde tem que exigir, porque estão colocando um monte de atribuições sobre um bombeiro civil. Tem até bombeiro civil que se chama conduzindo Miss Davis, né? Que é o bombeiro civil de shopping, que auxiliar o cadeirante não é o mesmo que você ficar fazendo compra com o cadeirante. A cadeira de roda é para você auxiliar ele chegar até um lugar e até o parente dele ajudá-lo com aquela cadeira e depois devolve-se a cadeira. Agora, quando não tem, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai até uma unidade, ela vai ter um atendimento lá. Aí você leva. Porque se o bombeiro civil ficar preso com o cadeirante fazendo compra com ele, e o resto do shopping? Você não tem efetivo para isso. Então tem um bombeiro conduzido Miss Davis hoje em dia. E aí, meu irmão, nós estamos vendo que a categoria tem dessas coisas e tem outros problemas que precisam ser conversados, né? Então agora foi aprovada a questão do bombeiro de contingente, né? Que trabalha com materiais perigosos. Agora a gente tem que ver onde que uma pessoa pode ser enquadrada como bombeiro de contingente e ganhar essa insalubridadezinha, né? Porque tem muito lugar que poderia estar sendo enquadrado como bombeiro de contingente e não está. Então tudo tem que ser revisto. Tem bombeiro civil porteiro, tem bombeiro civil segurança, tem um montão de bombeiro civil que é fiscal de escada rolante. Sabe, o bombeiro civil, ele é um profissional livre, tá? Ele é um profissional livre. Ele tem que estar fazendo as suas vistorias, ele tem que estar fazendo a sua ronda, ele tem que estar observando as coisas. Porque quando acontece qualquer problema, a culpa é do bombeiro civil. Porque não estava lá, porque não olhou, sempre tiram da reta. O cara, sabe, se você precisa de um funcionário para estar observando a escada rolante, coloque mais gente, contrate intermitente, né? Se um dia vai chegar final de semana o shopping está muito cheio, tem que aumentar o efetivo, porque o bombeiro civil tem gerador para ver, exaustor, elevador, escada rolante, garagem, rede de incêndio, CMI, é uma série de coisas que o bombeiro civil tem que fazer sua ronda preventiva durante o dia todo, fora a população flutuante que ele tem que cuidar. Então, não pode o cara ficar fixo aqui, tomando conta de solda para uma loja exclusiva se ele é o bombeiro civil de todas as unidades. Então, se vai ter um serviço, exigência, tem que ter NR35, não tem? Chama o bombeiro civil, vai ancorar ele ali, vai estar observando. O certo é o cara ter, né? Mas é pior o cara estar fazendo procedimento sem ter o equipamento ou ele está equipando de forma errada. E outra coisa, tem lugar que não tem ponto de ancoragem. Você vai colocar o cara, não tem ponto de ancoragem. Então tem que se ver como é que vai fazer a linha de vida para criar-se um ponto de ancoragem para esse cara, né? Para poder ele pelo menos ter uma chance de sobrevida. O que nós vemos aí o cara tá numa escada enorme, o bombeiro civil tá aqui segurando a escada e o cara tá lá no pico da escada e o extintor aqui embaixo. Quando ele cair, ele vai bater com a cabeça no extintor. Se ele não cair lá embaixo, ou vai cair em cima de uma pessoa. E aí o que acontece? O bombeiro civil tá ali de uma forma que não tá garantindo a segurança do cara. Se ele cai, a culpa ainda vai ser do bombeiro civil. E isso que não pode acontecer, porque quem é o gestor do shopping é que tem que ter essas responsabilidades de cobrar, né? E não exigir que o bombeiro civil tenha essa responsabilidade. Toma aqui a ancoragem, você vai fazer. Não é assim não. Não é assim não. Não é dessa forma não. Tem linha de vida? Tem ponto de ancoragem? O cara tem NR35? Temos um andaime aqui? Temos
Porque, cara, tudo tem que ser feito um procedimento, e se possível, 2 bombeiros civis para dar suporte. Não é só um, né? Se possível, se não tiver um só, mas que o cara esteja ancorado lá, observando, né, o serviço, verificando os perigos, parte elétrica, né? Andaime de ferro, escada de ferro, o cara encosta numa parte onde tem energia, temos uma vida ceifada. Então, tudo isso tem que ser visto. Mas no final de tudo, o que, que a nossa categoria eu falei que precisa? De trabalho, de eventos. Então, o bombeiro civil que está desprendido aí, tem que se unir a grupos, está participando ali, pelo menos para receber as vagas de emprego. Só que a gente entra no grupo e é uma discussão do caramba. No grupo tem discussão política às vezes, tem gente querendo vender coisas e é trambiqueiro, tem uma série de coisas. Vamos colocar o grupo voltado à categoria. Só falar coisas importantes, principalmente em relação a trabalho e renda em eventos. Que aí sim a galera não fica recebendo um monte de notificação, o celular fica muito cheio, né? E às vezes a pessoa não tem um celularzinho bom e já não consegue ver as mensagens. Então vamos ter esse compromisso de criar grupos específicos para abençoar a categoria, né? E eu tenho meu grupo, tem pessoas que falam comigo muito, né? Eu falo com muita gente, tem hora até que cansa um pouco, mas a gente vai conhecendo aquela bombeirada, né? A gente vai interagindo e vai vendo no que dá para ajudar, né? Então pintou uma coisa, pô, joga aqui no grupo. Existem coisas que é um pouco específico, porque tem oportunidades que você precisa conhecer muito bem o bombeiro que você vai indicar, né? Então, você tem aquelas pessoas que já trabalharam contigo, que você conhece o trabalho, então, para não queimar cartucho, né? Porque também tem bombeiro doidão aí, cara, que você manda o cara, chega lá, como eu falei, o cara é aloprado, né? Se você vai fazer evento em rave, em festa, não bebam, não comam nada que te derem. Você vai ter, a própria empresa tem que fornecer para você um guaraná, alguma coisinha aí para você não precisar tomar um energético que o cara te dá, porque pode vir com drogas e você daí ficar igual o pai do Cris lá, o Júlio lá naquele filme da Branquela, com um apito na boca igual um doidão no meio da festa, né? Então tem que ter orientações para o cara que vai fazer evento.